Com certeza que essa é uma situação comum para muita gente. Já teve aquela situação em que você gostaria de ter dito não, mas evitou dar uma resposta negativa e acabou fazendo algo que não gostaria? Tem dificuldade de se posicionar? Acha que é o fim do mundo desagradar as pessoas? Você sempre precisa agradar todo mundo? Será que você sempre precisa agradar todo mundo? Pois é. Esse medo de desagradar é algo muito comum em todos nós. E para falarmos mais sobre esse assunto, para a gente desbravar esse assunto, entender por que nós temos tanto medo em desagradar e como, claro, se livrar dessa síndrome de bonzinho, de boazinha, eu recebo aqui no estúdio do Magazine a psicóloga Vitória Lima. Por favor. Oi, Nai, Seja tudo muito bem? bem-vinda, Vitória. Obrigada. Tudo Um bom? grande prazer, tudo bem. A honra, o prazer é todo nosso. Adorei os óculos. Ai, obrigada. Super estilosos. É a minha identidade, difícil até me desfazer, sabia? É mesmo. Juro pra você. Adorei. Obrigada. Vitória, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o Obrigada. convite para falar de Prazer algo que eu meu. tenho certeza que é muito comum no seu consultório, com os seus pacientes, com as pessoas que te procuram. Esse medo de desagradar as pessoas, esse medo de se posicionar. Quando de fato isso realmente acontece e se torna um problema? Bom, Nai, e pessoal que está nos assistindo, eu penso que essa necessidade de agradar o outro o tempo todo vem de um lugar onde existe um medo antigo, né? Que essa pessoa guarda dentro de si, que é o medo da rejeição. Então, dentro de nós, muitas vezes, nós estamos em lugares, em contextos sociais, dentro da nossa família, por exemplo, onde nós aprendemos que, através do agradar o outro, significa que eu serei amada. Então, se eu agrado o outro o tempo todo, se eu estou em prol do outro, se eu existo em prol da expressão do outro, significa que eu serei amada, que eu me sentirei pertencente. Então, o cérebro e o indivíduo entendem que se eu fugir dessa premissa, infelizmente eu não serei amada, eu não me sentirei pertencente, o que torna essa necessidade de agradar o outro o tempo todo. Será que isso começa com a gente na infância, quando a gente premia os nossos filhos ou quando nós somos premiados por fazer algo certo? Aí a gente já identifica que, opa, por esse caminho eu sei que eu agradei papai e mamãe, estou sendo premiado, estou ganhando um presentinho. E o outro lado é, bom, se eu fizer algo errado, eu não vou ganhar nada, não vou ser premiado, então eu não posso desagradar ninguém. Eu preciso sempre seguir ali aquele caminho certinho, ainda que isso desagrade ali os meus instintos. Se isso começa na infância, é difícil encontrar um equilíbrio, não é, Vitória? Para que a gente, até na hora de criar nossos filhos, quando é que a gente precisa só colocar a estrelinha na testa das pessoas? Porque eles vão acabar entendendo que não, se eu não fizer certo, eu não vou ser amado. Sim, com certeza. Não, isso faz total sentido, Nai. E tem algo também da infância que eu percebo que é muito comum, que eu acho que todos nós já passamos por isso. Um exemplo, né? Eu vejo que existem muitas situações onde a criança, ela vai de encontro com um adulto que ela não conhece, e esse adulto quer beijar a criança, quer abraçar a criança, e a criança fica meio desconfortável assim, e a mãe fala: minha filha, você tem que beijar, você tem que abraçar. Sim. Então, desde esse momento, a partir desses momentos muito comuns, a criança, o indivíduo, ele começa a entender que, opa, então para eu ser legal, para eu ser educado, eu preciso suprir a necessidade do outro. Então, eu não quero receber esse beijo, eu não quero receber esse abraço, mas em prol da educação, eu preciso estar nesse lugar. Suprir a necessidade do outro. Você acabou de falar isso. Você acha que quando a gente tem essa dificuldade de se posicionar, a gente tem esse medo de desagradar, é porque a gente parece que tem sempre aquela missão de suprir a necessidade do outro? Com certeza. E vai Então, se colocando de lado? Eu vejo que é muito comum, Nai, que quando nós estamos nesse lugar de querer agradar o tempo todo, nós nos despersonificamos. Então, a gente passa a não ser mais eu, Vitória, como indivíduo, como pessoa, e eu passo a ser o outro. Isso é um grande problema, porque a partir disso, imagina, se você tenta ser alguém que você não é como se você estivesse em uma corrida que não tem chegada, né? Como se você estivesse indo para um caminho que não tem fim. Então, imagina o quão cansativo isso deve ser, né? Você estar num lugar que te causa ansiedade, porque você está tentando chegar em um lugar que não existe.
né? Então você passa a viver a vida do outro para não se sentir rejeitado. Porque, afinal de contas, nós vivemos em sociedade. Sim. E nos sentir pertencentes é importante. Mas até que ponto é importante? Né? Você fala de uma forma, você fala isso e é muito interessante porque essa questão do medo de desagradar, a gente percebe em todas as relações sociais. A gente percebe nas nossas relações amorosas, a gente percebe como isso pode causar um grande prejuízo num relacionamento, se você está sempre ali fazendo tudo para agradar e você não pontua os seus limites. Isso, a médio, longo prazo, causa um prejuízo enorme para a relação. Com certeza. E nas relações de trabalho, também, porque você vai sempre aceitando, você acha que dizer não, você pode perder o emprego, você pode levar um problema para casa. E no trabalho eu acredito também que é muito difícil se posicionar para que, poxa, senão eu não serei considerado um bom profissional se eu me posicionar de fato. Com certeza. Eu vejo que é muito comum em relações que nós muitas vezes queremos manter relações a troco de nos perder. E é por isso que eu falo, né? Até que ponto isso é válido? Até que ponto você quer suprir a necessidade do outro, lembrando que você se perderá no meio do caminho? Quando a gente fala sobre relações de trabalho, relações interpessoais, amorosas, muitas vezes nós achamos que ceder os nossos limites é fazer uma gentileza ao outro. Né? Se eu estou cedendo o meu limite, eu estou fazendo um bem ao outro. E é algo que, na verdade, não faz o menor sentido, porque quando você se posiciona, você faz um bem para si e para o outro, porque isso demonstra respeito. Né? Por que eu falo que isso também é respeito com o outro? Mas como a pessoa deve se posicionar? Assim, digamos que a gente tem uma pessoa aqui, essa pessoa, olha, nitidamente, assumidamente, eu realmente assumo que eu tenho medo de desagradar. Eu não consigo me posicionar num relacionamento, numa relação de trabalho, enfim. Qual é o início? Como essa pessoa deve começar para estabelecer limites numa relação para que seja saudável para todo mundo? É importante que essa pessoa, em primeiro lugar... Tem um trauma ali ligado, Sim, né? É importante que essa pessoa, em primeiro lugar, entenda que ela mostrar a individualidade dela não é egoísmo. Né? Isso é uma coisa muito difícil. Eu vejo que muitas vezes nós cedemos as nossas vontades e de forma demasiada por querer suprir a necessidade do outro e achamos que isso é gentileza. Mas, em primeiro lugar, é importante que essa mulher, esse homem, esse indivíduo, enfim, entenda que ele não precisa, que ele mostrar quem ele é não é egoísmo, né? Isso não e outra também não é gentileza, não é você ser agradável com o outro. Pelo contrário, a partir do momento em que você se posiciona, você deixa o outro indivíduo que não se conecta com você viver em outra comunidade, né? Pertencer a outro grupo. E a partir do teu posicionamento, você começa a conectar pessoas que fazem sentido para você. Pessoas que se conectam com aquilo que você acredita, com a visão de mundo que você tem. Tem um livro, Nai, muito legal que chama Coragem de Desagradar. E eu acho que é bem interessante falar sobre ele. Já vi isso. É muito legal. Eu esqueci agora o nome do autor, mas é um livro que tem passarinhos embaixo e um passarinho em cima. Eles falam de uma conversa de um estudante com um psicanalista, se não me engano. Com um filósofo. Um filósofo. E é tão interessante porque ele fala sobre a liberdade de ser odiado. E eu acho que a gente precisa adotar isso para a nossa vida. Nós precisamos ter a liberdade de sermos odiados. Porque faz parte, né? Muitas vezes nós aprendemos e de fato, eu vejo que a nossa sociedade caminha para esse lugar de que nós precisamos ser amados o tempo todo. Mas liberdade mesmo é quando nós somos odiados, porque nós estamos sendo tão fiéis a quem somos e o outro se torna de fato insignificante nesse sentido, sabe? O ser humano, ele tem essa necessidade de agradar, ele tem essa necessidade de ser amado. Todo aquele vazio que ele busca preencher é porque ele realmente, poxa, eu preciso dessa conexão, eu preciso ser amado. E por isso que é tão difícil as pessoas se posicionarem e dizer, não, aqui dói. E começa, pelo que você está dizendo, esse trabalho começa também com esse autoconhecimento. Sim, com certeza. Com esse reconhecimento de que não, a partir do momento que eu estou me deixando de lado para agradar a outra pessoa, não é que você vai dizer não o tempo inteiro.
Não, não é isso, é porque, bom, isso aqui não faz sentido para mim, não tem por que eu concordar com isso. E aí você pontua ali os seus limites. Parece, a impressão que me passa, Vitória, é que para a mulher é ainda mais difícil esse posicionamento, porque a gente cresce numa sociedade que te ensina a ser boazinha É verdade. o tempo todo, para que você seja amada, para que você seja levada em consideração. Tanto que há uma diferença muito grande. Quando o homem grita, ele é enérgico. Quando a mulher grita, é porque ela é estressada, É histérica, é né? histérica. Mas a mulher, quando ela precisa agradar o tempo inteiro, ela inconscientemente, eu preciso ser boazinha, senão as pessoas não vão gostar de mim, não vão me amar. Isso de fato faz sentido? Faz total sentido. Inclusive, eu trabalho só com mulheres. E, de fato, eu vejo o quanto que isso faz muito sentido de se ver dentro do consultório, né? Porque fala muito sobre a cultura da nossa sociedade. Como você mesma falou, nós aprendemos o tempo todo a agradar o outro. Né? Então, para que você seja educada, como eu falei, você precisa ser gentil, portanto, você precisa dizer sim o tempo todo, porque dizer não é sinônimo de desagrado. Dizer não é sinônimo de conflitos, É verdade. Você não discordar. E essa mulher, ela acaba entrando em uma pira mesmo, acho que essa é a palavra. Uma pira de, caramba, se eu disser não para essa pessoa vai entrar em conflito comigo e eu não vou mais me sentir pertencente a esse lugar. Esse lugar talvez não seja mais um lugar onde eu serei querida. E essa mulher, ela passa a viver não só em busca das próprias virtudes, dos próprios valores, dos próprios quereres, como principalmente do outro. E é por isso que eu digo que a palavra que define isso é despersonificação, de fato. Essa mulher é despersonificada por questões pessoais e familiares, mas também, principalmente, pela sociedade, pela cultura social. E você que está nos assistindo agora, está se identificando com essa entrevista, está se sentindo perdida, porque até para se posicionar a gente precisa saber o que a gente quer para saber pontuar os nossos limites. A nossa produção, inclusive, preparou algumas características, ou melhor, as consequências que são acarretadas aí por quem não consegue se posicionar de forma alguma, que tem esse medo exagerado aí de desagradar. Há consequências para a saúde mental, por exemplo. Gera ansiedade e estresse. Nossa, é pior do que a gente imagina, né? Ansiedade, estresse, baixa autoestima, relações desequilibradas ou tóxicas e perda da própria identidade. Essa baixa autoestima está diretamente ligado ao fato de você querer ser amado e Com querer certeza. agradar para... Uma coisa que eu percebi, Nay, é que nessas características todas elas têm em comum a falta de identidade dessa mulher, a perca da identidade dessa mulher. Quando está escrito ansiedade, estresse, baixa autoestima, me vem muito aquela analogia que eu trouxe de correr para um lugar que não terá fim. Né? Imagina se nós estivéssemos correndo para um lugar que não tem fim. Imagina o estresse que isso não causa, né? Imagina a ansiedade que isso não causa, imagina a dificuldade que isso não gere, a angústia que isso não gere dentro da vida de uma pessoa, né? Sem dúvida. E eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu preciso pontuar isso rapidinho. A gente está vivendo um momento em que a violência contra a mulher, os números estão alarmantes. Os índices também de feminicídio, enfim. E essas relações tóxicas, essas relações abusivas, elas começam lá atrás, com essa dificuldade da mulher também pontuar os seus limites. Para você ver como existe um prejuízo enorme nessa questão de eu não consigo desagradar. Isso acontece, né? Essas relações abusivas normalmente sempre vem de um lugar onde a mulher fala, mas no início ele não era assim. Né? Eu vejo que isso acontece demais, só que na verdade isso fala muito de um lugar onde a mulher ela não consegue mais reconhecer a realidade que ela está inserida. E isso é pela despersonificação. Se você não sabe quem você é, dificilmente você vai saber o lugar que você está inserida, né? O contexto, a realidade, de forma palpável. E é por isso que tudo é transfigurado, tudo é mudado, né? Aquilo pode ser, mas depois pode ser que não seja. Tudo fica muito confuso na vida dela. Sem dúvida. Esse assunto é muito legal, esse tópico é muito urgente. Vejo muitas mulheres com dificuldade de se posicionar, elas vão sempre aceitando, sempre aceitando, sempre aceitando. E aí quando chegam no limite,
não sabe o que fazer. Sim. Já se feriu demais, já se perdeu demais e também é um pouco tarde para voltar atrás e começar a pontuar certos limites. Qual é a orientação que você dá, Vitória, para quem vive essa realidade, para quem se identifica com isso e sente mesmo, reconhece essa dificuldade de dizer não, ainda é um grande problema? Olha, a orientação mais que talvez possa parecer até muito comum, mas que eu acho que é de fato mais urgente e consciente é inicie um processo terapêutico. Porque muitas vezes eu vejo que as mulheres buscam um processo terapêutico em momentos de apagar incêndio. Sim. Né? Então, quando tudo já está desabando, tudo já desabou, essa mulher busca terapia. Então, se você se identifica com isso, você que está nos assistindo se identifica com isso, por favor, busque terapia, entre em um processo terapêutico para que você possa se desenvolver, para que você possa se autoconhecer e não deixar as coisas chegarem a um ponto em que você precisa apagar incêndios com um profissional, para que você não chegue no seu limite. Perfeito. Eu tive a honra de conversar com ela, com a psicóloga Vitória Lima. Adorei o nosso bate-papo. Foi muito esclarecedor. Onde a gente te encontra, quem tiver interesse para fazer terapia, quem tiver interesse por uma ajuda, algo assim? Onde que a gente te encontra, Vitória? Olha, você pode entrar em contato comigo através do Instagram, das redes sociais. O Instagram é Vitória Lima Psi, Vitória sem C, comum, Vitória Lima Psi. Você pode entrar em contato lá comigo, me seguir nas redes sociais. Lá eu também posto muitos assuntos bem relevantes para a vida da mulher, para as virtudes femininas, então acredito que vai ser muito legal. Sensacional, então. E o Magazine sempre trazendo esses assuntos importantes para te ajudar aí em casa também. Então já manda uma mensagem para a Vitória, se identificou, está com dúvida, já fala com ela lá no Instagram. Minha linda, foi um prazer conversar com você. Volte sempre, seja sempre bem-vinda aqui ao Magazine, viu? Obrigada. Quer acompanhar mais conteúdos de moda, beleza, informação, receitas e tudo que rola aqui no seu Magazine? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!